número 43, está escrito assim na palavra: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, sabemos muito bem que hoje estamos em uma campanha essa na qual foi intitulada como Remove a Minha Pedra. Enquanto eu estudava para estar pregando acerca desse texto, Deus ministrou algo no meu coração acerca de remover a pedra. E no decorrer da mensagem nós iremos chegar a este ponto. O que é esta pedra que precisa ser removida da tua vida? Talvez tu não entende o propósito, o que tu enfrenta, o que tu passa, mas permita-me dizer uma verdade que nós vamos aprender ao longo desta mensagem. Talvez você só está passando porque você está passando, porque esta pedra tem que ser removida da tua vida. Glórias a Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, sabemos muito bem que Jesus, enquanto esteve aqui nesta terra, exercendo um ministério messiânico e profético, Jesus ele veio para trazer a redenção para a humanidade, pagar uma dívida impagável, trazer de volta o seu vínculo de relacionamento com Deus Todo-Poderoso, através do teu sacrifício vicário. E Jesus, sabemos muito bem que quando ele veio na terra, ele não deixou de ser Deus, mas ele tomou a forma de servo, criatura, assim como eu e você. O Criador assumiu a forma da criatura que ele mesmo criou. E houve todo um processo, assim como nós também passamos por processos, na fase do nascimento, crescimento e tantas outras coisas que nós vamos enfrentar ao longo da nossa caminhada nesta terra, que aliás é uma caminhada passageira, algo que tem tempo determinado para se cumprir. E este era Jesus. Mesmo ele sendo Deus, ele seguia um cronograma divino enquanto estava nessa terra. Percebe-se uma coisa, que Jesus, como eu disse para vocês, exerceu um ministério profético e messiânico. Só que todo profeta, todo ministério, requer um tempo para você aperfeiçoar e dar início a este ministério. E este foi Jesus. Jesus foi o tipo de pessoa que, como todo um menino judeu, cresceu na Judéia, estudou. Jesus foi alguém que, com 30 anos de idade, ele vai aparecer de frente do Rio Jordão, para ser batizado por João o Batista, cumprindo-se então profecias messiânicas ao longo que aliás era seu primo. A Bíblia diz que então desceu em forma corpórea uma pomba, símbolo do Espírito Santo de Deus, que repousou sobre Jesus, o outorgando unção, poder e autoridade para exercer o ministério profético. Observe uma coisa, queridos irmãos, e presta atenção: até Jesus sendo Deus precisou da presença desse Santo Espírito. Até Jesus sendo Deus precisou do poder e da autoridade desse Santo Espírito. Até Jesus sendo Deus precisou da capacitação divina para exercer uma guerra que não é física e muito menos carnal, uma guerra espiritual nessa terra. Após Jesus receber esse Espírito Santo, começa então um ministério apoteótico, um ministério de sucesso, um ministério que por onde ele passava os sinais era manifesto, um ministério na qual multidões acompanhavam Jesus, um ministério na qual Jesus ele chegava e pelo poder e autoridade do Deus Todo-Poderoso acontecia sinais miraculosos para a glória de Deus Pai. Só que este Jesus também enfrentou momentos de dificuldade, assim como eu enfrento, assim como você enfrenta, assim como todos nós enfrentamos. E pasme no que eu vou dizer: as maiores dificuldades que Jesus enfrentou foi por causa da inveja do teu ministério. E permita-me dizer uma verdade para você que está me ouvindo: pessoas que irão se levantar contra você por causa de inveja, não é quem está lá fora matando, não é quem está lá fora roubando,
Não é quem está traficando, pasme, quem vai se levantar contra você na maioria das vezes é aquele que está do teu lado te dando a paz do Senhor. Alguém que talvez poderia te defender, mas por não suportar o resplandecer do poder de Deus sobre a tua vida, vai dar lugar para Satanás entrar na vida dele e se levantar contra você. Mas permita-me dizer uma verdade para você, eu já passei por isso que eu estou dizendo para você. Quantas pessoas se levantou, e permita-me entrar aqui num rápido testemunho, eu já volto para o texto. Quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, eu comecei como um contador de testemunho. Eu não conhecia a palavra, só sabia contar testemunho. Recebi muitas oportunidades devido a um vídeo que eu postei e viralizou Brasil afora. E por este motivo, queridos e amados irmãos, muitas pessoas se levantavam contra mim dizendo desta maneira: esse daí não passa do testemunho. Muitas pessoas se levantavam contra mim, varão, desta maneira: esse daí só sabe contar testemunho. Muitas pessoas se levantavam contra mim com indiretas na rede social dizendo: o que adianta andar de avião para contar testemunho? Para falar que é ex-traficante. Isso foi criando então algo no meu coração que me impulsionou a estudar mais a palavra de Deus. E permita dizer uma verdade, guarda isso para o teu coração. Existem circunstâncias que Deus vai usar para acelerar o processo da obra que Ele tem a realizar na tua vida. Eu vou repetir isso daqui para você entender. Existe circunstância que Deus vai usar para acelerar o processo da obra que Ele tem na tua vida. Se não tivesse levantado crítica contra mim, eu não teria estudado a palavra. Se eu não tivesse estudado a palavra, eu não teria uma palavra de Deus para trazer aqui para você. E é por isso, queridos e amados irmãos, que eu te dou um conselho: não guarde no teu coração mágoa de pessoas que talvez se levantam contra você. Eu sei que dói, que às vezes vão se levantar pessoas que estão do teu lado, vai doer mesmo, que doeu no meu coração, mas permita-me dizer a verdade. Isto é apenas um estímulo que Deus está trazendo para a tua vida, para você reconhecer que tu tem que buscar mais, tu tem que se abdicar mais, tu tem que se dedicar mais, para que assim o processo que Deus tem a realizar na tua vida seja logo concretizado. Comecei a estudar, fiz teologia, estudei livros em palavra e paz. Hoje em dia quem se levantava porque eu contava testemunho, se levanta pelas mensagens que eu prego. Então entenda uma coisa: você fazendo bom ou não, você não vai agradar ninguém, meu filho e minha filha. Sempre vai ter alguém que vai se levantar contra você. Sabe por quê? Porque entenda uma coisa: nós que somos servos do Senhor, fazemos a obra de Deus, nós temos que entender, nós não estamos guerreando mais contra a carne. O apóstolo Paulo, parafraseando, escreve isso no capítulo 6, verso 12 de Efésios: porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas sim contra principados, potestades, hortes espirituais da maldade, príncipe das trevas. Tu sabe contra quem você está guerreando? Tu está achando que tu guerreia contra o teu irmão e teu irmão guerreia com você? Tu está guerreando contra demônios caídos, expulsos do céu. E tu acha que enquanto tu faz a obra arrancando almas da mão dele, enquanto tu faz a obra pregando a palavra que liberta, que transforma, enquanto tu faz a obra dando continuidade àquilo que Jesus iniciou aqui nessa terra, tu acha que Satanás e os seus demônios vai bater palma para você? Aquele que dá uma brecha, ele vai entrar no coração, e aquele que ele entrar no coração vai se levantar contra você, e aquele que se levantar contra você vai tentar abater você. Mas permita-me dizer uma verdade: diabo não tem poder de entrar e tentar parar projeto que não é terra, projeto que é divino. Ele vai até tentar, ele vai até se levantar, só que Satanás se esquece de uma coisa: você que está me ouvindo não é projeto terreno, você que está me ouvindo é projeto celestial do céu. E é por isso, queridos e amados irmãos, que Deus me usa para dizer para alguém nesta noite: ei, tu está passando por dificuldade hoje, você não entende porque tu está passando por isso, varoa, mas logo ali na frente você vai entender. Foi necessário você passar, Deus permitiu, para quando tu chegar lá na frente, tu perceber uma coisa: tu não chegou lá porque tu é boa, tu não chegou lá porque tu é mais capacitado do que alguém, tu não chegou lá porque Deus achou mais graça em você do que achou em mim, tu só chegou lá porque tu suportou o processo, e quem suporta o processo está apto para viver a promessa. Eu quero fazer uma pergunta aqui: quem é que está suportando o processo aqui? Está chorando, está doendo, está difícil, mas tu continua buscando, tu continua adorando, tu continua rendendo glória,
louvor e adoração para aquele que é digno de honra, glória e adoração. E o céu me usa para liberar uma palavra profética para alguém. Tu está apto para viver as promessas, meu filho. Tu está apto a receber as bênçãos para a tua vida, minha filha. Tu está suportando o processo. Satanás está se levantando, está tentando de todas as maneiras, mas olha você mandando glória para Jesus aqui no ministério Atos. Olha você aqui glorificando, exaltando o nome de Jesus. Tudo indicaria que você não estaria aqui hoje, mas o céu que dá a última palavra falou: você vai estar lá hoje ouvindo uma palavra direcionada para o teu coração, na qual você vai entender o porquê do processo, para quando tu chegar lá, você não empinar o nariz, falar que chegou porque estudou mais do que alguém, falar que chegou porque é melhor do que alguém. Você chegou lá, meu filho, e vai chegar você que ainda não chegou, porque tu suportou processo, e só suporta processo quem tem convicção e certeza da promessa que Deus liberou sobre a tua vida. Escuta, as pessoas que levantaram contra Jesus era quem era da descendência dele, os judeus. Só que Jesus, independente do que estão falando, o que vão dizer, o que vão pensar, eu aprendi algo com ele: faça a obra sem parar, continue fazendo aquilo que Deus confiou a você. Imagina só se Jesus, por causa de levantes, de críticas, de calúnias, de afronta de pessoas, ele deixasse de fazer a missão que o Pai o confiou. Qual foi a missão dele? Capítulo 4 de Lucas, verso de número 43, enquanto a multidão o cercava, o comprimia, o seguia, ele vai tomar a palavra dizendo bem assim: é preciso que eu vá para outras cidades, para que eu anuncie o evangelho do reino, pois para isto é que eu fui enviado. Se Jesus tivesse limitado a localidade geográfica, Jesus não havia cumprido o sacrifício vicário. Se Jesus tivesse limitado a localidade geográfica, Jesus não saía de onde ele estava para outras regiões. Permita-me dizer uma verdade para você que está me ouvindo: se você se limitar somente à localidade geográfica que tu está, tu nunca vai viver promessa de Deus, tu nunca vai experimentar as coisas sobrenaturais do Senhor. Mas para você que não se limita, que reconhece que tu tem um Deus ilimitado que está habitando dentro de você, que otorgou sobre você unção, poder e autoridade, ei, você está apto a começar a se locomover, pregar a palavra, anunciar o evangelho, dizer que Jesus liberta, transforma, salva, ainda leva para morar no céu. Mas só que se você limitar, você vai pôr limitação à soberania de Deus, e quem põe limitação à soberania de Deus nunca vai viver promessa que Deus quer que tu viva. Olha Jesus, meu filho, olha Jesus, minha filha, olha Jesus, meus irmãos. Jesus não se limitou ao ambiente, Jesus não ligou para as críticas, fez o que ele sabia fazer: pregar a palavra, curar os enfermos, libertar os cativos. Agora presta atenção, vai chegar um determinado momento da tua vida, em que Jesus ele teve que se separar de localidade geográfica, devido à perseguição que não vinha de quem estava no mundo, matando, roubando, traficando. Perseguição de pessoas que se diziam religiosos. É muito fácil hoje em dia dizer que ele é religioso, mas não praticar o que está dentro da palavra. Tem muita gente por aí que é só religioso, fala tantas coisas da Bíblia, quer bater na tecla, mas ele mesmo não vive nada que prega, nem prega nada que vive. Só que presta atenção, Jesus se afasta da Judeia, só que chega uma notícia para Jesus. E agora que eu começo a entrar no texto para pregar, a Bíblia diz que enviaram um mensageiro a Jesus para dizer acerca do teu amigo íntimo, no qual ele amava, a saber, Lázaro, irmão de Marta e Maria. E quando esse mensageiro chega até onde Jesus estava: mestre, mandaram eu vir até aqui dizer que o teu amigo está enfermo, está quase morrendo. Só que presta atenção numa coisa, Jesus ele manda outra, ele remete outra mensagem, fala com eles, que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Observe uma coisa, quando vamos analisar o texto, parece até que Jesus não deu importância para o amigo que ele tanto amava. A ótica humana vai dizer que Jesus é esse, que tinha um amigo que amava, mas quando ficou sabendo da enfermidade, por que ele não foi lá curar? Não era isso. Permita-me dizer uma verdade, este homem que chegou até Jesus para trazer essa notícia,
Ele caminhou um dia. No segundo, Jesus solta ele. No terceiro, Jesus fica mais um dia. No quarto, Jesus chega. Então, permita-me dizer algo que talvez tu não sabia. No dia que este homem chega até Jesus, seu amigo já havia morrido. Só que Jesus vai dizer assim: varão, essa enfermidade não é para a morte. Presta atenção, Lázaro era crente. Sabe o que é morrer? Morrer é quem está lá fora, que não serve a Jesus. Morrer significa eternidade sem salvação. Agora, crente ele não morre. Primeiro, crente quando para de viver nessa terra, ele é promovido ao encontro com o Criador. Segundo, crente verdadeiro, ele não morre. À luz das Escrituras, ele dorme. Então, permita-me dizer, Jesus disse algo. Ele não morreu. Ele só dorme. Só que permita-me dizer algo para você: tem pessoas que não entendem as coisas de Deus e são semelhantes aos discípulos. Senhor, se ele só dorme, não tem por que se preocupar. Se ele só dorme, Senhor, não tem por que nós teremos que ir lá. Só que Jesus vai ser muito taxativo e dizer: como vocês não entendem nada, ele está morto. Na ótica humana ele está morto. Só que permita dizer algo aqui, presta atenção. Jesus, ele podia fazer como ele fez com o filho do centurião. Ele é Deus de longe, ele é Deus de perto, ele é Deus presente. Ele podia ter mandado uma ordem: Lázaro, seja curado. Só que Jesus, ele queria fazer algo para ficar evidenciado para os judeus que crescem que ele era o Messias prometido, que havia sido profetizado pelos profetas. E presta atenção, é aí então que só no quarto dia Jesus ele vai chegar até a localidade geográfica chamada Betânia. E quando Jesus chega naquela localidade geográfica, já estava acontecendo um alvoroço de pessoas que haviam se reunido para se plantear, porque naquele tempo as pessoas reuniam uma com as outras, choravam uns com outros, sentindo a dor da outra. Agora permita-me dizer uma verdade: nos tempos da atualidade, nós precisamos aprender a chorar com os que choram, porque tem gente, queridos e amados irmãos, que só chora por causa da sua consciência própria, só chora pelo seu ente querido. Eu quero ver chorar por aquele que está lá no tráfico morrendo. Eu quero ver chorar por aquela que está lá no prostíbulo escravizada. Eu quero ver chorar por aquelas vidas que precisam ser libertas. Não chora não, só chora quem é crente lavado e remido, que entende uma coisa: que ele somente não merece a salvação, mas que aquele que está lá fora também merece a salvação. E hoje em dia, queridos e amados irmãos, pasme no que eu vou dizer. Inventaram um louvor aí, evangelista Jefferson, que pessoas muito cantam aí: volta logo Jesus. Mas quem canta para Jesus voltar não está nem aí para quem está lá no tráfico. Quem canta para Jesus voltar não está nem aí para quem está no prostíbulo. Quem canta para Jesus voltar não está nem aí quem está na zona, quem está no bar. Ei, permita-me dizer uma verdade: tu quer subir para o céu, tu quer receber a coroa de glória, cumpra o mandamento que Jesus disse em João capítulo de número 13, verso 37, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Presta atenção, qual o amor que Jesus sente por você, meu filho e minha filha? Na antiga aliança era como? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Só que na nova aliança, eu quero que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar quem te favorece é muito fácil. Amar quem é da tua família é muito fácil. Amar quem está do nosso lado é muito fácil. Eu quero ver amar aquele que nos feriu. Eu quero ver amar aquele que nos tentou. Eu quero ver amar aquele que nos caluniou. Mas se você não sabia, é mandamento bíblico que Jesus mandou: ame assim como eu vos amei. Preste atenção, queridos e amados irmãos. Jesus ele foi até Betânia. Quando ele chega até a localidade, todo mundo vem de encontro com Jesus. Aí vem Maria, aí vem Marta: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Preste atenção, a importância do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que te capacita a manifestar os sinais que Jesus manifestava. O Espírito Santo que outorga a liberar o poder que Jesus liberava. O Espírito Santo que te ensina a fazer o que Jesus fazia. Só que Jesus fala: essa morte não é para uma morte direta. Essa morte é para glorificar o nome de Jesus.
Jesus, é para que o Pai seja reconhecido. Ei, entenda uma coisa, queridos e amados irmãos, Jesus, ele disse que obras maiores do que ele nós iríamos fazer. Sabe por que nós não estamos fazendo obras maiores do que Jesus? Por causa da nossa incredulidade. Sabe como é que manifesta a glória que Jesus falou? Essa glória no hebraico, no grego, se chama glória doxa. Que glória é essa? Glória que é manifesta diante dos olhos de pessoas. Sabe como é que é esta glória? Quando eu oro para alguém, um demônio manifesta e tu repreende, ele vai embora. Quando tu ora para alguém, alguém está com enfermidade, a enfermidade é curada. Quando tu ora para alguém, quem quer receber o Espírito Santo, o renovo, recebe na hora. Esta é a glória que o mundo quer ver. Esta é a glória que o traficante quer ver. Esta é a glória que o homicida quer ver. Esta é a glória que o macumbeiro quer ver. Esta é a glória que a humanidade quer ver, para que reconheça que existe um Deus que fez os céus, um Deus que fez a terra. Mas só que a incumbência da manifestação dessa glória não está mais nas mãos de Jesus, não está mais na mão de Deus, não está mais na mão do Espírito Santo, está na minha e na tua mão. Usar a unção, usar o poder, usar a autoridade que Ele nos concedeu, de impor as mãos mesmo e profetizar, expulsar demônio e decretar a cura para a glória de Deus Pai. Ei, tu só vai reconhecer e ter convicção e certeza que dentro de você tem um poder ilimitado, quando você passar a fazer uso desse poder. Eu estou pegando para pessoas aqui nesta noite, meu querido e amado irmão, pessoas que não sabiam do tamanho do poder que ela tem. Ei, o poder que está dentro de você é maior do que tu pode imaginar. Faça uso desse poder. Esse poder não é ficar guardado na tua cadeira, esse poder não é ficar depositado dentro da tua casa, até porque esse poder, o apóstolo Paulo diz que Deus decidiu depositar dentro de nós o bem mais valioso em vasos de barro, o tesouro com valor incalculável. Quem é esse tesouro? O poder de Deus que está sobre você, meu filho e minha filha. Agora presta atenção numa coisa. Quando Jesus chega até Betânia, ele falou que se tu crer, verás a glória de Deus. Eu faço uma pergunta para você aqui: tu crê que Deus vai libertar o teu filho? Tu crê que Deus vai libertar a tua filha? Tu crê que Deus vai libertar o seu marido? Tu crê que Deus vai libertar o teu esposo? Ei, não adianta tu colocar a lógica humana além da lógica de Deus. A lógica humana é limitada, a lógica dos Deus Todo-Poderoso é ilimitada. A lógica humana possui limitação, mas a lógica do Deus que eu prego nessa noite para você não possui limitação. E permita-me dizer uma verdade para você: está na hora de você que está me ouvindo fazer uso desse poder. Profetiza sobre a vida do teu filho, profetiza sobre a vida da tua filha, profetiza sobre a vida do teu esposo, profetiza sobre a vida da tua esposa, profetiza sobre a vida da tua parentela, que tu vai ver a glória doxa de Deus se manifestar diante dos teus olhos. Ei, eu já vou dizer algo aqui que Deus coloca no meu coração. Existem pessoas que entrou aqui nesta noite desacreditada, pensando que já não tem mais jeito, chegou até a pensar assim: neste ano eu enterro meu filho. Mas Deus me usa aqui para te decretar uma informação: este ano não vai ser ano de velório, esse ano vai ser o ano que tu vai vir aqui nesta casa fazer culto em ação de graça, porque Deus liberou teu filho, Deus libertou seu marido, Deus libertou a tua esposa, Deus libertou a tua família. Quem crê nesta palavra, glorifique a Ele, exalte a Ele, porque Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Sabe o que é mais impressionante? Que quando Jesus fala com as pessoas, a pessoa pensou, a irmã de Lázaro vai dizer: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar, Senhor. Na ressurreição, no fim, provavelmente conhecia Daniel capítulo 12, verso 3, o que está escrito lá, que todos no fim vão se levantar da terra. Só que Jesus não estava dizendo da ressurreição do fim, estava dizendo da ressurreição presente. Só que presta atenção, no capítulo 11, vamos ver o menor versículo da Bíblia. E esse menor versículo é um dos mais profundos da Bíblia, que diz assim, capítulo 11, verso 35, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Jesus chorou por causa de pessoas,
Jesus chorou por causa do sentimento de pessoas. Jesus chorou por causa do sentimento daqueles que sofriam por causa de pessoas. Jesus não chorou por causa de Lázaro que havia morrido, porque quem estava diante de Lázaro era o dono da vida, o tutor da vida, o autor da vida. Ele sabia muito bem que ele traria ele de volta. E a segunda aplicação que eu aplico, sabe por que Jesus chorou ali? Jesus não precisava manifestar aquele poder, fazer aquele sinal miraculoso, aquela maravilha, trazendo de volta um homem que já estava morto havia 4 dias. Um corpo quando morre, uma pessoa quando morre, no terceiro dia entra em estado de decomposição, no quarto dia entra no estado de putrefação. E ainda existia mais um conceito da lógica daqueles homens religiosos que achavam que conhecia a Bíblia, que conhecia a palavra. No conceito dos saduceus é que a alma permanecia 3 dias. Só que Jesus é alguém que ele provou para aquelas pessoas, dando uma chance de arrependimento, convenção, de se voltar para a presença do Senhor, que independente do que eles pensavam, independente do estado de putrefação, ele poderia trazer Lázaro de volta. Só que permita-me dizer algo, e guarde isso daqui: Jesus ele traz Lázaro de volta. Só que permita eu entrar num algo profundo aqui para vocês entenderem. Eu imagino Jesus tendo que trazer de volta alguém que morreu, físico, mas que estava num lugar de glória, por causa da incredulidade de pessoas. Porque é preferível para Jesus que Lázaro ficasse lá, porque Lázaro estava no paraíso, Lázaro estava num lugar perto do Todo-Poderoso. Só que ele trouxe de volta Lázaro para que assim os judeus acreditassem. E permita-me dizer uma verdade: tem muitas pessoas que pensam que por causa do milagre vai se converter. Tem gente que chega até a falar assim: se Deus fazer isso, eu venho para Jesus. Se fôssemos olhar a lei das Escrituras, milagre não convence ninguém. Até porque a Bíblia diz em João capítulo 16 verso 8, que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Permita-me dizer uma verdade, meu filho, minha filha que está me ouvindo aqui nesta noite: para de colocar pedra diante do milagre que Deus quer liberar sobre a tua vida. Joga por terra essa incredulidade. Deus quer liberar o milagre, mas por causa da incredulidade, a dureza do teu coração, tu ainda não está vivenciando ou não recebeu este milagre. Só que Deus me usa aqui hoje para dizer para você que mesmo Ele sendo Deus, mesmo Ele sendo soberano, mesmo Ele sendo todo poderoso, Ele depende de algo humano para realizar o milagre. Qual algo humano que Ele é? Tu jogar a incredulidade de lado. E quando tu joga a incredulidade de lado, tu está removendo a pedra que impede de Deus manifestar a glória doxa a seu favor. E quando tu tirar essa pedra do teu caminho, pode ter certeza, tu vai estar aqui dando uma culto em ação de graças. Tu vai estar aqui apresentando a tua vida em ação de graças, por bênção recebida, por vitória da parte do Senhor, por milagre que tu recebeu. Mas para isso, meu filho e minha filha que estão me ouvindo, tu tem que tirar a pedra. Joga de lado a incredulidade, joga de lado a impossibilidade, joga de lado a palavra impossível, deixa para lá a palavra será. Não existe isso no vocabulário de Deus. Tu tem que entender uma coisa: tu não serve um Deus limitado, tu serve um Deus ilimitado. Tu serve um Deus que a Bíblia diz que para Ele nada é impossível. Ele pode fazer além do que você pode imaginar. Só que eu repito uma coisa: para Ele fazer, Ele depende de você também. Ele depende de nós, Ele depende de mim, Ele depende de você. Jesus vai gritar: Lázaro, vem para fora. Irmão, isso aqui é muito profundo. Quando Jesus dá uma ordem diante do túmulo, estava multidão de judeus, pessoas que viam que o defunto estava totalmente fora da lógica humana. 4 dias morto, no conceito dele 3 dias a alma sai, já tinha saído a alma. Só que Jesus ele vai fazer algo muito profundo. Lázaro, primeiro ele manda remover a pedra. Observe, mesmo ele sendo Deus, tendo todo o poder, teve que ter uma participação humana para o milagre acontecer. Ele teve que mandar a pedra ser retirada. Permita-me dizer algo para você, meu filho que está me ouvindo. Você só vai receber milagre, eu tenho que dizer isso aqui, é doído. Você só vai receber milagre quando tu tirar essa pedra da tua vida. A pedra da incredulidade, dizendo que não vai acontecer. É claro que às vezes até acreditamos no milagre, no acontecimento, mas permita-me dizer algo, à luz das Escrituras,
Jeremias escreve no capítulo 17, verso 11, que enganoso é o coração do homem, pior do que todas as coisas. Talvez seu próprio coração está te enganando, e está trazendo esse conceito na tua mente, que não vai acontecer, que não pode acontecer, que não tem mais jeito. E permita-me dizer uma verdade: enquanto está deixando esse conceito passar na sua consciência, sendo lançado na sua subconsciência, Satanás está batendo palma, que ele está conseguindo cauterizar você, porque só existe alguém que para ele está tudo perdido, para ele é impossível reverter o que já foi batido no céu. Esse alguém é Satanás. Então tu acha que ele vai ficar bonzinho, batendo palma, sabendo que você é alguém que está prestes a ser promovido ao encontro com todo o Criador, a morada eterna, a mansão celestial? É ruim que ele vai, hein? Ele vai lançar todas as armas dele através de setas, através de dados inflamados, querendo colocar no teu coração a desconfiança, a incredulidade. Mas hoje eu dou um decreto aqui em nome de Jesus, que toda a desconfiança, toda a incredulidade parta em retirada. Ei, você vai sair daqui hoje mais convicto que a tua vitória está mais próxima do que você imagina, que a tua bênção está mais próxima do que imagina. Ei, não perca a esperança pelo teu filho, não perca a esperança pelo teu marido. Eu estou pregando de alguém aqui, que ele disse em Números 22, que ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Eu estou pregando de um Deus aqui que faz promessa e cumpre as promessas. Eu estou pregando um Deus aqui para você, que liberta, que transforma, que salva, e ainda acrescendo um bônus sobre a nossa vida, nos leva para morar com Ele no céu. Só que para isso, queridos e amados irmãos, todo o poder e domínio sobre a terra Ele tem, está tudo na palma de sua mão. Só que ainda assim Ele depende de você jogar por terra essa pedra. Remova essa pedra da tua vida. O diabo não vai te vencer, quem será vencido será Ele. Remova a pedra da incredulidade, não deixa tu ser vencido por esta pedra. Se Deus prometeu para você que vai te levantar como um pregador, vai levantar, como uma pregadora vai levantar, vai usar você, Ele vai usar. Mas pelo amor de Deus, olha eu pregando aqui, se fosse olhar na lógica humana do que pessoas diziam, se levantavam, eu não iria chegar a lugar nenhum, sair também do tráfico, da criminalidade. Hoje, para a glória de Deus Pai, Jesus me lavou, me remiu com teu sangue, e tem me enviado por esse Brasil para dizer que Ele é o mesmo que levanta o traficante e coloca no altar, Ele é o mesmo que levanta a prostituta e envia as nações afora, Ele é o mesmo que arranca do bar e coloca num altar para pastorear. Já estou caminhando para o final, irmãos. Escuta, Jesus chega diante do túmulo, manda retirar a pedra, retira a pedra. O povo fala: Senhor, mas cheira mal. Só que o povo não entendeu, quem está aqui é o dono da vida, é o dono de todas as coisas, aquele que tem um domínio sobre o céu, sobre a terra, debaixo da terra, no mar, ele tem domínio sobre tudo. Obrigado, varão. Só que presta atenção, guarda isso daqui para a tua vida. Se Jesus chega diante do túmulo e grita: morto, sai para fora. Imagina aqui comigo, o dono da vida dando uma ordem, o Todo-Poderoso dando uma ordem. Eu imagino que naquele tempo não tinha tanto igual um cemitério da atualidade, porque os sepulcros eram feitos em rochas, em pedras, tampada com uma tampa de pedra. Mas cá para nós, tinha outros mortos sepultados ali. Só que permita dizer uma coisa: se Jesus grita: morto, sai para fora, imagina o tanto de defunto que ia levantar. Imagina o tanto de morto que iria levantar. Imagina o tanto de cadáver que ia levantar ambulante. Só que permita-me dizer, Ele não gritou morto, Ele gritou: Lázaro. Vou aplicar isso daqui para a tua vida. O seu milagre tem endereço. O seu milagre não é aleatório não, varão. O seu milagre tem endereço. Só que para o teu milagre ser recebido por você, requer de você: remove essa pedra, pelo amor de Deus. Deixa de lado a incredulidade, meu irmão. O Deus que eu sirvo é o Deus que liberta, que transforma, que salva. É o Deus que faz o sobrenatural acontecer. É o Deus que movimenta o céu, que movimenta a terra. É o Deus que envia anjo ao seu favor. É o Deus que certa feita, quando um profeta orou, profeta Daniel no capítulo 10 verso 12, por causa da oração dele, iniciou uma guerra entre anjos e demônio, e
no meio dessa guerra, sabe quem está fazendo a diferença? A tua oração. Ei, se tu soubesse o poder que tem a sua oração, tu estava convicto que teu filho vai ser um pregador. Se tu soubesse o poder que tem a oração, tu estava convicto que teu marido vai ser um pastor. Não deixa a incredulidade impedir o que Deus tem para realizar na tua vida. Mesmo que o cenário diz não tem jeito, mesmo que a ótica diz é impossível, o Deus do céu me usa para dizer tem jeito sim. O Deus do céu me usa para dizer vai acontecer sim. Conta daqui poucos dias, para quem crê, isso daqui é para quem crê. Tu vai vir aqui dar culto em ação de graças, por bênção, por vitória, por milagre da parte do Senhor. Sabe por quê? Porque o milagre de pessoas aqui nesta noite tem endereço. Eu não sou de pregar mensagem de milagre, eu não sou de pregar mensagem de portas abertas, mas Deus me usa para dizer aqui nesta noite que existe porta sendo desencadeada na vida de pessoas, porta que estava trancada, porta que estava fechada, que a sua concepção humana estava dizendo, será Senhor, estou quase desistindo, e Deus está me usando para dizer, não desista não minha filha, permaneça só mais um pouquinho, está tão próximo a sua vitória, ela tem endereço, ela não vai sair caçando você não, quando Deus determinar aqui do céu, mediante a sua perseverança, a remoção da pedra da incredulidade, tu vai ver ele chegando no endereço certinho. Escuta, eu estou pregando para mães aqui hoje, eu estou pregando para esposas aqui hoje, que estão desacreditados do seu filho, desacreditados do teu esposo. Eu estou pregando para pessoas aqui que tem parente na casa do cárcere, na qual já bateu 2, 3 vezes lá, e a ótica diz não tem mais jeito para ele não toma jeito, quer viver nessa vida. Ei, permita-me dizer algo para você aqui nesta noite. Eu sou alguém que a sociedade tentou mudar, tentou transformar, tentou reabilitar, mas não conseguiu, nem vai conseguir. Mas permita-me dizer uma verdade, talvez a ótica diz que ele não tem jeito, mas se você se prostrar diante do Senhor, permanecer fiel, confiante que Ele vai fazer acontecer, Ele vai libertar seu filho, Ele vai libertar o teu esposo, mas pelo amor de Deus, eu lanço algo para a tua vida e guarda isso no teu coração, não desista dele não, porque o Senhor dos Exércitos não desistiu de você. Imagina se Deus tivesse desistido de mim, imagina se Deus tivesse desistido de você, hoje eu não estaria viajando o Brasil pregando, hoje você não estaria fazendo a obra do Senhor, hoje nós não estaríamos aqui rendendo louvor e adoração para aquele que é digno de honra, glória e louvor. Mas permita-me dizer algo, por Ele não ter desistido de mim, por Ele não ter desistido de você, olha nós aqui fazendo o papel dele também de não desistir do nosso próximo, olha nós aqui também fazendo o papel dele perseverando pelo nosso próximo, olha nós aqui também convicto da certeza que nós não podemos desistir daqueles que estão lá fora, prestes a descer a sepultura sem a sua salvação. Meu Deus, eu vou contar porque tem endereço. Eu criei um conceito no meu coração, eu não conto testemunho, algo pessoal. Só que tem lugar, irmãos, que eu não consigo resistir, o Espírito de Deus como impulsiona meu coração de tal maneira. Olha para mim pregando aqui, mães, esposas que estão com seu filho no tráfico, com seu marido no tráfico, e você está na igreja orando e parece que sua oração não está fazendo efeito. Sabe da onde Jesus me tirou do tráfico também? O Espírito Santo de Deus vai tirar agora, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus.